Olá, eu sou o Madison Barreto, este é meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui, assim ó. E eu quero te dar as boas-vindas a esse terceiro vídeo da série, qual a forma mais prática de aprender a Libras. Essa série está sendo gravada em resposta à pergunta que a Sandra de Souza Gomes mandou para mim. Ela perguntou exatamente isso. Madison, qual a forma mais prática de eu aprender a Libras? Então, esse é o terceiro vídeo da série, onde eu tenho compartilhado várias dicas, várias técnicas e várias sacadas aí que vão te ajudar a mudar a maneira como você tem aí estudado a Libras, ok? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um tema muito importante, mas que a maioria das pessoas sequer se dão conta que existem. Ou até sabem que existem, mas falaram assim, não, isso aí é para quem está mais avançado, para quem está lá na frente, para um pesquisador só. Não é. Isso é um mito. Eu estou falando da... Antes da gente falar sobre o que eu estou falando, eu quero que você pense o seguinte comigo. Quando você entra num curso de idiomas, você entra, por exemplo, sei lá, um curso de inglês. Aí lá no seu curso de inglês, presencial, à distância, enfim, qual metodologia que você preferir, você chega lá e você aprende a treinar o listening, né? Você aprende a treinar o seu ouvido a ouvir as palavras em inglês. Aí seu professor fala assim, olha, você tem que assistir mais seriados em inglês, assiste mais filme. Tem gente que aprende inglês só fazendo isso, né? Só ouvindo ali. E aí você vai treinando a fazer isso. Só que aí você percebe que as palavras são tudo muito juntas, eles falam aparentemente muito rápido. E aí o professor fala, não, você tem que treinar também a ler em inglês. Você tem que colocar ali um texto em inglês e ouvir alguém lendo ele em inglês. Eu te confesso que isso é muito interessante. Recentemente eu terminei de fazer a leitura de todo o Evangelho de Marcos na Bíblia, fazendo a leitura dele ali em inglês e ouvindo o áudio dele da leitura também em inglês, acompanhando tudo ali. É muito interessante. E eu fiz isso também com grego. Eu li todo o Evangelho de Marcos em grego, ouvindo o áudio dele ali em grego. E é fantástico você fazer esse exercício. Só que observe que ao você fazer isso, você está entrando em um aspecto diferente, que as pessoas geralmente não fazem na Libras. Você percebeu? Estou falando da escrita. Porque nas línguas orais você treina a sua audição, você treina a sua fala, você treina a sua leitura e você treina a sua escrita. Mas na língua de sinais, no curso que a gente faz geralmente, pelo menos nos cursos que eu fiz foram assim, nos que eu conheço aqui em Salvador é assim, nos que eu conheço em outras cidades é assim, nos que eu conheço pelo Brasil afora é assim, enfim, você entendeu a ideia. No curso você aprende a ver o sinal, você aprende a fazer o sinal. Geralmente você não aprende como memorizar o sinal, mas você já viu falando em outras aulas. E você tem um link aqui abaixo te ensinando como fazer isso também, de maneira inteligente. Mas geralmente as pessoas não ensinam você como ler o sinal. Mas se você está falando de escrever os sinais ali em caixa alta, de escrever, isso aí tem lá na minha apostila de Libras. Lá está escrito, por exemplo, eu ir supermercado. Eu gostar João, eu gostar Maria. Eu pensava mais que isso que fazia era só os índios, porque falar desse jeito... Bom, primeiro que os índios não falam assim, ok? Isso é um preconceito linguístico, falar que as pessoas falam português dessa maneira. Mas isso quer dizer que eu tenho que escrever o português igual ao surdo. Gente, teve uma época que eu pensava que eu tinha que escrever para comunicar com o surdo tudo em caixa alta, porque era assim que os surdos escreviam. Só que quando eu comecei a namorar a Raquel, eu vi que Raquel, minha esposa, é surda, Raquel Barreto, tem outros vídeos aqui no canal dela também. Eu vi que ela não escrevia as coisas em caixa alta. Ela escrevia as coisas como eu e você escrevemos. Falei, caramba, o que me ensinaram errado então? Falar que o surdo escrevia daquele jeito, falava daquele jeito. E aí eu descobri que, na verdade, aquele ali se chamava glosas. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre glosas também. E fato é o seguinte, eu percebi que é um mito falar que o surdo se comunica daquela maneira ali. Porque aquilo ali não revela a potencialidade da língua de sinais. Se você vê ali alegre, ali não falou nada sobre expressão facial, sobre expressão corporal, não falou nada sobre isso. Então o que você tem que fazer é aprender a escrita da língua de sinais. É um sistema internacional chamado Sign Writing. Sign Writing, que é a escrita de sinais ou a escrita da língua de sinais. Como você faz para aprender a escrita da língua de sinais? Tem várias formas de você fazer isso. Uma dessas formas aqui abaixo tem um link, uma aula especial que eu preparei para você, onde você vai aprender como memorizar
sinais da Libras com facilidade. Nessa aula, eu vou mostrar para você um pouco do funcionamento da escrita de sinais na prática e como ela pode potencializar a sua aprendizagem aí da escrita, ok? Agora, além dessa aula, eu vou deixar um link de uma outra aula também, e nessa aula você vai aprender aí o começo da escrita de sinais, entender o que é isso, como é que funciona. Eu estou sem meu quadro aqui agora, mas nessa aula você vai entender lá, você vai ver eu escrevendo, vai poder escrever, vai poder praticar aí também. Isso vai ser muito legal e você vai se apropriar, se aprofundar nesse tópico aí da escrita da língua de sinais, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Estou preparando já a próxima aula, mas antes disso, deixe seu comentário aqui abaixo em que essa aula ajudou você, quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades sobre a Libras, o que está te travando aí no seu dia a dia com a Libras, e assim então a gente vai formando aí esse grande conteúdo, esse grande tópico que a gente tem trabalhado aqui, ok? Então, esse foi a nossa aula de hoje. Clique se eu curti, se eu gostei aqui embaixo, se não gostou, clique não gostei, se inscreve no canal e lembre-se de que aqui embaixo tem o link lá dessas aulas gratuitas que eu preparei para você. E eu te vejo em nossa próxima aula.